Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre a questão do trabalho no Brasil. Vou utilizar o livro Sociologia para o Ensino Médio, da editora Saraiva, do capítulo que fala especificamente sobre a questão do trabalho no Brasil. Na próxima videoaula, vamos começar outro tema. Esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou gravar sobre sociologia do trabalho. Na próxima aula, nós vamos ver a questão dos movimentos sociais, tá? No ciclo, vai ser o nosso tema da segunda parte do ciclo 3. O Brasil, por que a gente tem... o Brasil ele tem algumas características, né, específicas que fazem a questão do trabalho ser mais complicada do que em outros países. Por exemplo, a gente teve aqui a questão do trabalho escravo, né, que existiu por mais de 350 anos, com o tráfico de escravos, né, os africanos que foram trazidos escravizados para o Brasil pelos portugueses para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, né, no período da sociedade açucareira e da produção do açúcar que os portugueses fizeram aqui no Brasil e exportavam para o resto do mundo, né? Essa sociedade escravista, ela deixou marcas, né, no Brasil. E aí após a abolição da escravidão, teve o processo de vinda de imigrantes para o Brasil, da Suíça, da Alemanha. Eles vinham para São Paulo, onde estava acontecendo o início da industrialização, né, no Brasil, e tinha apoio governamental para que viessem esses imigrantes, porque os fazendeiros, né, os grandes pecuaristas, agropecuaristas, eles não queriam contratar os ex-escravos como trabalhador livre ou como trabalhador assalariado. Então, teve o incentivo da vinda desses imigrantes europeus. E a maior parte veio para a região sudeste, para a região sul. E aqui eles iam trabalhar no sistema chamado colonato. Eles trabalhavam como colonos, né, nas fazendas. Eles podiam viver ali dentro da propriedade, né, e trabalhavam na lavoura, na agricultura, e uma parte do que eles produziam era para eles sobreviverem, e a outra maior parte do que eles produziam era do dono da fazenda, né? E esse processo aí de vinda de imigrantes acabou que de 1891 a 1900, calcula-se que vieram para o Brasil em torno de 1.129.315 pessoas, né, imigrantes que vieram para o Brasil nesse período. Nos 30 anos seguintes, até 1930, né, de 1900 a 1930, esse movimento continuou acontecendo, né, de imigração, com média de 1 milhão de pessoas a cada década. A maioria desses imigrantes, eles iam trabalhar no campo e, posteriormente, na década de 20, 30, né, alguns iam trabalhar nas indústrias que estavam surgindo naquele período, principalmente no Rio e São Paulo. E também o comércio, né, que estava começando a se estabelecer, e alguns eram vendedores ambulantes ou tinham algum pequeno comércio, né? A partir do início do século XX, com as condições precárias, né, do trabalhador, que trabalhava tanto no campo quanto nessas indústrias, que estavam as indústrias se desenvolvendo ainda no Brasil, né, a industrialização tardia que teve aqui no Brasil, começaram a ocorrer as mobilizações, né, desses trabalhadores. E aí teve a primeira grande greve, né, primeira greve geral que aconteceu em São Paulo, em 1917, que marca assim, o movimento operário brasileiro, né, movimento dos trabalhadores. A regulamentação das atividades de trabalho no Brasil, ela aconteceu na década de 30, no governo Getúlio Vargas, quando foi regulamentado, né, criou a carteira de trabalho, as leis trabalhistas,
e proibição do trabalho infantil, criação das leis trabalhistas e também criou o direito à formação de sindicatos, né? Direito a fazer greves. E aí os sindicatos começaram a se desenvolver, né? Nesse período. De 1929 até a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um processo de industrialização no Brasil, de intensificação da industrialização e crescimento das cidades, né, dos grandes centros urbanos, decorrente do processo de industrialização. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, década de 40, né, o Brasil continuava a ser um país rural, que a maior parte da população vivia na zona rural. E aí, a partir desse momento, aconteceram algumas transformações, industrialização, crescimento das cidades, né? Até que chega um momento que a maior parte da população está nas cidades e não mais no campo, com o processo de êxodo rural. Agora vamos ver aqui esse slide, a situação do trabalho nos últimos 60 anos. No Brasil, temos os diversos tipos de trabalho predominante. Trabalhadores rurais, né, que trabalham na agropecuária ou então no extrativismo, os que fazem coleta na mata, trabalhadores empregados em indústrias de produção e bens duráveis ou não duráveis, o trabalhador do setor de serviço e de comércio, que é a maioria, que está nas grandes cidades, né, nos grandes centros urbanos, trabalhadores que exercem função administrativa em empresas públicas ou privadas. Ainda temos crianças, né, que trabalham em muitas dessas atividades, ainda acontece no Brasil, e o trabalho dos submetidos à escravidão por dívida, que acontece geralmente no meio rural, que ainda são casos isolados, mas ainda acontece no Brasil. E até a década de 80, 70 era bem frequente esse tipo de trabalho, né? Quase análogo à escravidão. Aqui eu já falei, essa parte aqui, que a maior parte da população brasileira vivia no campo, e aí depois a situação alterou, a maior parte vive nas cidades, né? O processo de urbanização e de industrialização, ele criou um novo perfil, né, para o trabalhador. Assim como a reestruturação produtiva, né, a mudança do modelo de produção, taylorista, fordista, que a gente viu na aula passada, para o modelo dominante, toyotista, né, o Estado neoliberal, tudo isso influencia no mundo do trabalho. E o Brasil também está envolvido nisso, né, porque aqui esse tipo de trabalho taylorista, fordista, ele não foi totalmente abandonado, porque a gente não pode dizer assim, o taylorismo, fordismo acabou. Não, ele caiu em desuso e passou a ser menos utilizado como forma de organização das empresas, né? Mas ainda tem a presença desse modelo. Por exemplo, se você vai numa loja, tem um gerente, isso é um princípio taylorista, o gerente, né? A figura do gerente. Se é dividido em funções, né? Cada um tem o vendedor, e tem um que atende no balcão, o outro que faz o caixa. Isso é um método taylorista, que é a divisão de funções também. Então, o toyotismo, ele veio, mas ele não acabou com o modelo anterior. Ele só se tornou dominante e o modelo mais atualizado, né, e mais conectado com as inovações tecnológicas e econômicas do mundo de hoje, né? A gente tem a questão aqui, emprego e qualificação, porque estudos mostram, né, sociólogos sobre o mundo do trabalho, que não é necessariamente a elevação do nível de escolaridade que vai garantir o emprego. Que acontece muito hoje é um profissional qualificado trabalhar numa função que não corresponde à qualificação dele,
a qualificação dele é superior à função que ele está exercendo. Então, a qualificação em determinados ramos da produção é necessária e cada vez mais exigida, né? A gente vê assim, concurso para nível médio, só que as pessoas que são aprovadas, todas têm nível superior, né? Então, aquela exigência lá do nível médio está só no edital, mas na realidade, quem vai passar é pessoas que têm nível superior, que têm graduação. E a elevação do nível de escolaridade, entretanto, não significa necessariamente emprego na área em que o profissional é formado. E também não significa que ele vai ter boas condições de trabalho. Por exemplo, a pessoa ter um nível de formação não significa que ela vai ter boas condições de trabalho. Ela também pode sofrer exploração e estar exposta à situação de precarização do trabalho, né? Igual a gente fala, precarização do trabalho docente. Hoje, até os professores universitários são atingidos por essa precarização, que eles trabalham muito e acaba prejudicando, né? Até a saúde mental, a vida pessoal, né? De tanto trabalho que tem, mesmo sendo um trabalhador qualificado. E aqui a gente está vendo que ter a qualificação não garante o emprego, porque tem o desemprego estrutural, que é o déficit de vagas. Não tem vagas de trabalho para todos. Igual um país como o Brasil, se todas as pessoas tivessem uma boa formação, né? Será que teria emprego para todos? Né? Correspondente ao nível de qualificação dela? Então, isso é chamado de desemprego estrutural, que na própria estrutura econômica que está funcionando, ela não oferece as vagas de emprego para todos, né? Não teria essas vagas. É o déficit de vagas. E no Brasil, a gente tem hoje o problema do trabalho informal, que a maioria da população que está trabalhando está envolvida nesse trabalho informal. Qual é o problema do trabalho informal? Esses trabalhadores informais, ele trabalha por conta própria, às vezes presta serviços pessoais ou de entrega, igual o pessoal que trabalha com entrega de fast food, essas coisas, né? De alimentos, de qualquer coisa, chamado uberização do trabalho também, né? Que é esse emprego informal que a pessoa trabalha por conta própria, o comércio ambulante. E segundo a PNAD, realizada em 2008, apenas 34,5% dos 92,4 milhões de indivíduos ocupados têm carteira de trabalho assinada. Então, aqui, ó, 34% em 2008 tinha carteira assinada. Então, o resto estava na informalidade. Depois eu vou mostrar aqui o dado da atualidade, 2020, tá? Primeiro eu vou terminar esse slide, senão se eu for passar para o outro slide vai demorar muito. E a gente tem também no Brasil a questão do desemprego, né, que é um grande problema, que vem crescendo. Principalmente a partir de 2016 veio crescendo, né, o número de pessoas que estão desempregadas. Então, essas questões do trabalho no Brasil, elas estão relacionadas, né, com a nossa situação de dependência econômica e de uma economia ainda não muito desenvolvida, né? Aí aqui, ó, somente será possível resolver a questão do emprego no Brasil com a ampliação da presença do Estado no mais diversos setores: educação, saúde, segurança, transporte, cultura, esporte e lazer, envolvendo a contratação de milhares de pessoas, além de investimentos maciços em habitação e obras públicas. O que seria isso aqui? Totalmente anti-neoliberal. Né? Isso aqui que está sendo proposto aqui pelo Nelson Tomasi, que é o autor desse livro, que ele é um sociólogo da Universidade
do Paraná, ou de Londrina, não sei. Aí é que ele está falando, isso aqui é totalmente o contrário do neoliberalismo, né? Ó, investir em setores como educação, saúde, segurança, transporte, cultura, investimento maciço em obras públicas é o contrário do que está sendo feito no Brasil hoje, né? Que isso aqui seria uma política antineoliberal. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o dado dessa questão da trabalho informal, o dado atual de 2020, porque aqui no livro está falando em 2008, né? Aqui, ó, informalidade cai, mas atinge 38 milhões de trabalhadores. Aqui, ó, a informalidade no mercado de trabalho caiu de 41% no trimestre móvel encerrado em novembro de 2019 para 40,6%. Né? Caiu, mas ainda continua sendo um número muito alto, né? Esses dados aqui, eles são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, chamada PNAD, que é uma pesquisa feita pelo IBGE para acompanhar essas questões do mercado de trabalho no Brasil. Né? Então, o problema do trabalho informal, né, é que esse trabalhador ele não está tendo nenhum direito trabalhista assegurado, né, porque ele trabalha por conta própria, ele não tem nenhum salário mínimo estabelecido. Ele ganha, em um mês ele ganha um valor, ele consegue ganhar valor X, no outro ele consegue ganhar outro valor, então ele não tem estabelecido assim nenhum salário mínimo, né, que é o direito mais básico do trabalhador, ter um salário mínimo. E isso também está envolvido na chamada flexibilização. O que é a flexibilização? Pegar aquelas leis que já eram antigas, né, da década de 30, que era da proteção do trabalhador, leis trabalhistas, e quebrar elas, né? Não tem mais hora definida, carga horária definida, salário mínimo definido, aposentadoria definida, tudo é flexível, né? Isso que é a flexibilização do mundo do trabalho. Aí na próxima aula nós vamos ver a questão dos movimentos sociais. Tá? Até mais.